Sejam bem-vindos à apresentação do trabalho sobre teoria dos jogos. A disciplina é Matemática Discreta, lecionada pelo professor Vêncio, e os integrantes são Giovana, Gabriel, Lucas e Pedro. Bem, teoria dos jogos é o ramo da matemática que analisa situações e conflitos entre dois ou mais agentes de decisão. Esses agentes de decisão são quaisquer seres humanos, empresas ou mesmo governos, que estejam em uma situação de conflito de interesses. Uma aplicação na economia pode ser vista, por exemplo, na compra e venda de ações pelas empresas, seja visando o lucro ou mesmo só para obter uma posição vantajosa no mercado no longo prazo. Bem, na área militar pode-se usar como exemplo as diversas batalhas de Napoleão, o qual tomava inúmeras decisões baseadas nas ações de seus inimigos durante os próprios conflitos, motivo pelo qual ele conseguiu angariar mais de 60 vitórias em campo de batalha. Já na área da geopolítica, vale ressaltar que a formação do bloco econômico BRICS, formado pelos países emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi uma estratégia usada por eles para se ter mais poder de barganha perante os outros agentes de decisão no mundo, que são os países desenvolvidos e os próprios blocos econômicos formados por eles. Bem, partindo para um exemplo mais didático, eu vou falar do dilema do prisioneiro. Nessa situação, dois ladrões que não se conhecem são capturados e levados cada um a uma sala de interrogatório diferente pelos policiais, pois eles acham que pelo menos um deles cometeu certo delito. Aos ladrões são dadas duas opções. Eles podem confessar ou negar. Bem, caso o primeiro confesse, o segundo pode confessar também. Assim, ambos ficarão presos por 5 anos cada. Se o primeiro confessar e o segundo não confessar, então o segundo sai livre e o primeiro ficará 10 anos preso, e vice-versa. Caso nenhum deles confesse ter cometido o crime, ambos ficarão 1 ano presos cada. Agora os ladrões se encontram numa situação de conflito de interesses entre si. Pois bem, aqui a gente vê a matriz de casos de payoffs, ou seja, a matriz de ganhos, a qual permite a gente visualizar quais são os casos possíveis desse dilema. Nesse contexto, dá para se observar que, por exemplo, a melhor opção para os dois ladrões é confessar, pois como eles não se conhecem, não há confiança mútua. E mesmo assim, se os dois se conhecessem, numa situação como essa de impacto significativo na vida, não dá para garantir que a confiança seria mantida entre os dois. Assim, confessar garante que você não será preso por 10 anos, que é o pior dos casos. Então, assim, a garantia de que nenhum ficará com o pior dos payoffs, com o pior do ganho, é se ambos confessarem e passarem 5 anos presos, que pode ser chamado de equilíbrio de Nash, que será posteriormente abordado aqui no trabalho. Bem, sobre a história dessa teoria, vale destacar que, em 1713, o jogo de cartas Le Rire teve uma solução proposta por James Waldegrave. Esse jogo pode ser entendido de uma maneira muito fácil pela teoria dos jogos, onde cada jogador recebe uma carta e uma outra carta é posta na frente deles, na mesa, e eles decidem, ou eu troco a minha carta pela que está na mesa, ou eu mantenho a minha carta. No final, vence quem tiver a carta mais alta, né, do As até o 13. É um simples conflito de interesses entre duas pessoas. Bem, posteriormente, o Ernst Zermelo aplica a teoria dos jogos para compreender o jogo de xadrez, sob a ótica da matemática. Com isso, uma imensa matriz de ganhos para cada jogada realizada é feita. Por exemplo, a primeira jogada tem uma matriz, a segunda jogada tem uma matriz maior ainda, e assim vai indo, pois as possibilidades de jogo são ainda maiores para cada posição que você coloca a sua peça. Bem, Emily Borel introduziu a teoria dos jogos e a economia nos estudos das bolsas de valores. E John Forbes Nash Jr. conseguiu estudar os equilíbrios de decisões que ocorreram em vários jogos dessa teoria, como que a gente já falou, o equilíbrio do dilema do prisioneiro. Em 1944, John von Neumann e Oscar Morgenstern eles escreveram o livro Teoria dos Jogos e do Comportamento Econômico, que foi simplesmente a base para os estudos econômicos envolvendo a teoria dos jogos. Bem, com relação aos jogos, eles podem ser subdivididos por sua ordem, sendo simultâneos se as decisões dos agentes ocorrem ao mesmo tempo, como no jogo Pedra, Papel, Tesoura, ou sequenciais,
onde temos que esperar a decisão do adversário para tomar a nossa própria decisão, como no jogo da Vera. Bem, com relação às informações, o jogo pode ser completo, com todas as decisões sendo públicas, ou incompleta, como nos conflitos armados modernos, onde as decisões de um exército, obviamente, não são conhecidas pelo exército adversário. Com relação à simetria, o jogo é simétrico se os jogadores têm o mesmo objetivo, como no xadrez. Ele também pode ser assimétrico, o que implica que cada agente de decisão pode ter objetivos distintos, como por exemplo o mundo real, onde governos têm interesses conflitantes entre si e são completamente diferentes uns dos outros. Tá, com relação aos pagamentos, a soma ser zero significa que, se um agente ganha certo valor, o outro agente perderá o mesmo valor. Os jogos podem ser de soma zero, como no par ou ímpar, ou podem ser de soma diferente de zero, como no dilema do prisioneiro. Por fim, tem também a distinção da duração, podendo ser finito ou infinito. Um exemplo de infinito é as relações interespécies na natureza. Tudo bem, elas tiveram um início, mas o fim delas é indefinido. Então a gente pode compreender elas como infinitos. Nesse contexto, o dilema do prisioneiro ele é simultâneo, incompleto, simétrico, diferente de zero e finito. Tá, agora sobre as formas de representar matematicamente o jogo. A gente tem que ele pode ser normal ou extenso. Na forma normal, é mais fácil visualizar os jogos simultâneos. Já a forma extensa permite compreender melhor os jogos sequenciais, que têm informação completa. Tá. As notações da forma normal são G, onde G minúsculo, GI minúsculo é um agente de decisão, e o G maiúsculo é o conjunto de todos eles. SI, onde o SI maiúsculo, é o conjunto de estratégias do jogador GI. O S minúsculo é o vetor chamado perfil, que contém as estratégias do jogador I. E o S maiúsculo é o produtório de cada conjunto de estratégias de todos os jogadores. Ou seja, no final das contas, é o espaço amostral contendo toda e qualquer combinação de estratégias de todos os jogadores. É o que vai dizer para nós como que vai ser o jogo, como ele pode ser jogado. E por fim tem o I, que é uma função que associa os ganhos dos jogadores caso ele escolha fazer isso da estratégia, fazer uso da estratégia I. É a nossa chamada função utilidade. Aqui está o exemplo do dilema do prisioneiro, em forma normal, com os jogadores A e B, as estratégias SI1 e SI2, com SI1 sendo confessar e SI2 não confessar. Logo após tem o espaço amostral da situação e, por fim, as funções utilidade de A e B, deixando explícitos os ganhos de cada estratégia passível de ser tomada para cada um dos dois jogadores. Bem, aqui a gente tem a forma extensa de um jogo qualquer, com diferentes ganhos e com decisões sequenciais envolvendo dois jogadores. Aqui do lado, a gente tem os dois conjuntos de estratégias. E como o primeiro jogador tem apenas duas opções de jogada, pela lógica dos jogos sequenciais, o segundo jogador tem duas opções para cada uma das duas jogadas possíveis do primeiro agente. Ou seja, com uma forma extensa, a gente consegue visualizar os caminhos que podem ser tomados por ambos os jogadores. Nesse caso, G1, o primeiro jogador, pode tomar as decisões S11 e S12. Agora, o jogador 2, ou G2, pode tomar, para cada uma dessas duas decisões também. Eu me chamo Giovana90 e eu vou falar sobre estratégias puras e mistas, começando com as estratégias puras. As estratégias puras seriam decisões discretas e determinísticas que estão intimamente ligadas à matemática discreta. Nelas, há apenas uma decisão ótima que garantirá a vitória ou ao menos o empate. Ou seja, o que isso significa? Na situação em que nós estamos, na jogada em que nós estamos, existe apenas uma movimentação que esse jogador fará e o maior desempenho. É interessante entender que as estratégias puras, elas estudam o que seria uma decisão ótima ou não, o que seria uma decisão boa ou não, sem considerar as ações subsequentes dos seus adversários. Ou seja, nós estamos analisando apenas a nossa situação atual e nunca pensando no futuro. Isso infere justamente na afirmação de que um caminho diferente ainda pode resultar em vitória, mas sem garantia. Ou seja, como nós não conseguimos, como nós, na verdade, não analisamos o futuro,
quando estamos tratando sobre estratégias puras, falar que não optar por fazer a decisão ótima nos trará uma derrota é uma mentira, porque nem para definir a decisão ótima como a melhor decisão possível dentre todas as outras, nós estamos analisando o futuro. Então, também não podemos decidir que não optar por ela trará algum malefício a longo prazo. Para exemplificar isso, teríamos aqui o jogo da velha. O jogador O está na iminência da vitória. A decisão ótima nesse caso seria jogar uma peça O também na posição 1. Assim ele garantiria a sua vitória. Mas vamos supor que ele joga uma peça na posição 3. Jogar na posição 3, não optar pela decisão ótima, lhe traria algum malefício ou garantiria que ele não irá ganhar esse jogo? Em momento algum. Ele pode vir a ganhar o jogo, como, por exemplo, formar aqui uma trinca com 3 e 4, ou formar na diagonal com 5 e 2. Isso não impediria a sua vitória. Então, a estratégia pura, ela funcionaria dessa maneira. Teremos sempre uma decisão ótima, mas não optar por ela não nos causará nenhum malefício. Poderá não nos levar à vitória, mas também não nos trará má sorte para as próximas jogadas. Agora sobre as estratégias mistas. As estratégias mistas, elas utilizam de decisões através de cálculos probabilísticos, ou seja, nós não estamos mais decidindo qualitativamente entre bom ou ruim, eh, ótima ou não ótima. Nós estamos falando sobre números, estamos falando sobre algo quantitativo. Queremos o maior número probabilístico possível para ter mais chances de ter uma vitória ao fim desse jogo. Bom, as estratégias mistas, elas pautam-se justamente na ideia de que um jogador fará escolhas aleatórias dentre todas as possibilidades de jogadas que ele tem, sempre preferindo a jogada que lhe traz maior benefício probabilístico, que lhe traz mais perto da vitória. E como, né, esses cálculos podem escalonar em níveis absurdos, as estratégias mistas são vastamente utilizadas para analisar jogos de alta complexidade, como o xadrez. Nesse caso aqui, nós temos uma decisão que deverá ser feita pelo jogador de peças brancas entre movimentar o peão do rei para a posição E4 ou movimentar o peão da rainha para a posição D4. Bom, supondo que essas chances são iguais, ou seja, que movimentar para D4 e movimentar para E4 vão causar o mesmo impacto nas chances probabilísticas do jogador branco ganhar, então isso não trará nenhuma diferença. Ou seja, na escolha aleatória que será feita visando os cálculos probabilísticos de maiores números, qualquer uma delas poderá ser selecionada. Mas supondo que o jogador de peças brancas esteja trabalhando em uma situação onde jogar em D4 e jogar em E4 possui diferenças, ele sempre optará por aquela que possui um cálculo probabilístico maior, para que ele consiga ganhar essa partida ao final do jogo. E por fim, falarei um pouco sobre o equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash, ele é um conceito fundamental na teoria dos jogos e ele foi criado pelo matemático John Nash. Esse conceito, ele estuda jogos de 2 ou mais jogadores, visando justamente encontrar um momento onde existe um equilíbrio, uma harmonia, onde nenhum deles tem a necessidade de mudar a sua estratégia, porque ambos conseguiram maximizar os seus ganhos e minimizar as suas perdas. Bom, aqui exemplificaremos isso através do dilema do prisioneiro, tendo ali um foco na análise do equilíbrio de Nash. Então vamos aqui para a análise. Supondo que, supondo que o prisioneiro B sempre confessa, isso significa que A deve decidir entre confessar e ficar 5 anos preso ou não confessar e ficar 10 anos preso. A, obviamente, sempre optará por ficar 5 anos preso, então ele sempre optará por confessar quando B também confessar. Quando B não confessar, A pode confessar e ser livre, ou A pode não confessar e ficar 1 ano preso. A também optará por confessar quando B não confessar. O que significa que, independente das decisões de B, A sempre confessa, e poderemos afirmar que, independente das decisões de A, B também sempre confessará, porque esse é um jogo simétrico, o que significa que as penas não terão pesos diferentes para nenhum desses jogadores. O que significa que B sempre optará por confessar e A sempre optará por confessar, sem nenhum tipo de arrependimento.
estabelecendo o equilíbrio de Nash ideal para nós, que seria justamente onde ambos confessam e ambos ficariam 5 anos presos. Então, agora vamos dar exemplos de outros jogos para explicar melhor a teoria dos jogos. Um jogo interessante na teoria dos jogos é o jogo do covarde. Nele, dois jogadores se posicionam em uma pista em carros, acelerando um em direção ao outro. Nesse jogo, quem desvia é considerado covarde. Quem não desvia é considerado o herói, porque foi a pessoa corajosa. Se ambos não desviarem, ambos baterão, terão uma colisão e morrerão. Se um desviar e o outro não, o que desviou será considerado o covarde e o que não desviou vai acabar sendo o herói, né? Porque ele foi corajoso e não quis desviar. Se ambos desviarem, ambos serão considerados covardes. Nesse jogo jogam dois jogadores e ele é um jogo do tipo simétrico, uma vez que as vantagens de desviar e não desviar são iguais para ambos os jogadores, independente de quem são. Aqui podemos ver uma matriz de payoff com valores arbitrários do jogo do covarde, que nos ajudará a entender melhor como isso ocorre. No primeiro caso, se ambos os jogadores seguem retos, ambos perdem a vida e perdem 100 pontos, um valor arbitrário que a gente assumiu aqui para a gente ter uma ideia melhor. Se um desvia e o outro segue reto, o que desviou perde 10 pontos e fica conhecido como covarde. O que não desviou e seguiu reto continua com a sua vida e ainda ganha o título de herói e ganha 10 pontos. Se ambos os dois desviam, ambos os dois ficam com o título de covarde e nenhum dos dois ganha e nem perde pontos. Como podemos ver na tabela, o melhor resultado seria obtido seguindo o equilíbrio de Nash, no qual os jogadores alternam entre desviar e seguir reto, baseado na jogada anterior do jogador adversário. Para finalizar em relação ao jogo do covarde, vamos apresentar alguns cálculos que provam que o equilíbrio de Nash é o mencionado anterior. Supondo 1 menos alfa e alfa para as probabilidades do jogador A desviar e seguir reto, respectivamente, e 1 menos beta e beta para as probabilidades respectivas ao jogador B, podemos, a partir das implicações do equilíbrio de Nash, calcular. Basicamente, o que esse cálculo quer dizer é que, apesar de não desviar garante o título de herói, se ambos os jogadores não desviarem, ambos vão bater e daí a perda é muito grande. Portanto, o equilíbrio de Nash tende a ambos os jogadores desviarem. Eu sou Pedro Passini e eu vou falar um pouco sobre o jogo da Floresta Sombria. É um jogo usado na área da astrobiologia para responder alguns questionamentos acerca do seguinte tema: existe vida inteligente fora do planeta Terra? Então, uma das respostas, né, que foram criadas foi formulada por Drake, foi a equação de Drake, formulada por Frank Drake em 1961, para tentar especular a chance de receber um sinal, a chance de nós recebermos um sinal de uma civilização e fomentar um pouco mais essa discussão. Nessa equação, o número de civilizações na Via Láctea que podem entrar em contato conosco vai ser obtido pelo produto na taxa média de formação de estrelas em nossa galáxia, a fração dessas estrelas que têm planetas, o número médio de planetas com potencial para suportar a vida, a fração de planetas onde efetivamente a vida se desenvolve, a fração de planetas onde a vida evolui para a inteligência, a fração das civilizações que desenvolveram uma tecnologia que pode emitir sinais detectáveis e a duração dessas civilizações que emitem sinais detectáveis no espaço. Em frente a esse pensamento de tentar encontrar a probabilidade de alguma civilização mandar sinais para a gente, existe o paradoxo de Fermi, que ele leva em consideração o seguinte: sabendo o tamanho do nosso universo e a idade que ele tem, muito provavelmente existe sim vida inteligente fora do nosso planeta. Mas beleza, por que a gente não tem informação sobre isso? Porque a gente não consegue encontrar uma pista sobre a existência ou não, né? Porque provavelmente existe, mas a gente não tem nenhuma prova concreta disso. E é aí que a Floresta Sombria vai entrar. Ela tenta responder essas perguntas, né? E a primeira coisa que a gente responde é que existe sim, né, a vida inteligente fora do planeta Terra, mas e para responder o porquê que a gente não tem provas dessa existência, a gente vai levar em consideração esses dois axiomas, primeiramente. Primeiro, o principal objetivo de qualquer civilização é a sua própria sobrevivência. E o segundo, a civilização ela se expande
Mas a matéria não. A matéria se mantém constante, ou seja, os recursos são finitos. Sabendo disso, a gente pode formular esse seguinte contexto. Uma civilização inteligente A, em algum momento, recebe algum sinal inteligente vindo de uma direção do espaço. Isso leva ela a compreender, a concluir que existe uma outra civilização inteligente no espaço, que a gente vai dar o nome de civilização B. Mesmo sem saber qual que é a mensagem, qual que é o conteúdo da mensagem, o conteúdo do sinal, só sabendo que é um sinal inteligente, essas duas civilizações elas estão inseridas em um jogo, né? No jogo da Floresta Sombria. E nesse jogo, a civilização A vai ter duas escolhas. A primeira é ser pacífica, não exterminando a civilização B. E a segunda é ser hostil, exterminando a civilização B. Vale ressaltar que B pode eventualmente tentar exterminar A e que a sobrevivência de B significa um maior consumo de recursos, ou seja, o extermínio de B resulta numa maior disponibilidade de recursos para A. Com base nessas informações, nas possibilidades de jogada de cada um, a gente consegue montar esse fluxograma, que vai levar em consideração cada tipo de jogada que pode acontecer e as consequências. Vale ressaltar que esse jogo ele é infinito, ou seja, ele não vai ter fim, ele vai sempre estar acontecendo. O jogo também é de informação incompleta, imperfeita, né? A não sabe o que B vai escolher fazer. E o jogo é sequencial, então a gente observa ele dessa forma, por isso que dá para fazer um fluxograma também. Então, existem as duas chances, né? A pode decidir exterminar B, ou não decidir exterminar B. Se A extermina B, a chance de sobrevivência dessa civilização é de 100%, e vai ter menos um consumidor de recursos, o que são duas coisas boas. Menos um consumidor é mais recurso disponível para A. Se A decide não exterminar B, pode acontecer de B ser pacífica ou ser hostil. Se B é pacífica, A vai ter 50% de chance de sobrevivência e vai ter mais um consumidor de recursos. Um consumidor de recursos a mais não é bom, e 50% de chance também não é bom, e é esse 50% de chance porque B em qualquer momento pode vir a se tornar hostil, como o jogo é infinito, e às vezes devido, sei lá, à falta de recursos, a escassez, né, a pressão evolutiva, B pode vir tentar eliminar A. E caso B seja hostil, A ainda tem chance de sobreviver, que é se B não descobrir A no futuro. Se B não descobrir A no futuro, A sobrevive, né, tem 50% de chance de sobrevivência, porque a qualquer momento B pode descobrir A no futuro. E vai ter mais um consumidor de recursos, obviamente. Com base nisso, concluindo, a estratégia dominante para qualquer uma das civilizações que tiverem dentro do jogo da Floresta Sombria é a primeira estratégia de exterminar a civilização adversária, porque você tem 100% de chance de sobrevivência e você vai ter mais recursos disponíveis. Mas uma solução melhor ainda seria nenhuma dessas civilizações entregar sua posição no universo. A melhor solução é você não entrar no jogo da Floresta Sombria. Ou seja, você não joga informações, você não emite sinais inteligentes. E isso seria uma razão do porquê as vidas inteligentes que existem no universo não mostram provas de que elas existem. Porque elas provavelmente já se depararam com esse jogo da Floresta Sombria, esse dilema, e elas escolheram não entregar a sua posição, porque se elas entregam a sua posição, elas estão se pondo em risco. E elas se põem em risco, pois qualquer civilização que seja lógica vai adotar sua estratégia dominante de exterminar outra civilização caso ela descubra. A seguir eu deixo essas duas frases, né, uma de Liu Cixin, que fez o livro The Dark Forest, um livro que foi realmente muito popular e popularizou bastante esse tema, e Arthur Clarke, que fazem essas duas afirmações que são meio que aterrorizantes, querendo ou não, sobre o nosso universo e sobre talvez o porquê que a gente não tem provas de vida inteligente. E assim eu finalizo a Floresta Sombria. Bom, aqui nós deixamos algumas referências que foram utilizadas para a elaboração do trabalho. E, em nome do grupo, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram.